Falando francamente, senhoras e senhores, dá a nós aí o prazer imenso, em nome da Birigui Piscinas, do meu amigo Júnior, contar história, fazer comentário e análise que, na verdade, representam o editorial do nosso programa. Nós procuramos fazer com que assuntos ligados à cidade de Pérola e os seus personagens sejam destaques aqui no Falando Francamente. E a grande maioria dos comentários feitos aqui repercute, inclusive, nas páginas sociais e nos dá um prazer muito grande. Quando a gente encontra uma pessoa e diz, olha, você disse no seu artigo aí algo que realmente merecia um destaque. E ainda na última sexta-feira, na entrega do Prêmio Troféu Pérola de Ouro, um cidadão chegou, me cumprimentou bastante e eu agradeci, mal educado, como sempre, esqueci de perguntar o nome dele, mas ele me contou que eu conto muita história e isso agrada a ele. Mas tivemos gente importante, gente que através do seu trabalho, de sua dedicação, fizeram algo de proveito em prol de uma coletividade toda. Birigui já teve grandes destaques com os personagens e, acima de tudo, contribuíram para que Birigui fosse hoje a capital brasileira do calçado infantil e fosse e é uma cidade que mais cresce no estado de São Paulo. Quem conheceu o Birigui alguns anos atrás, como dizia a música, já não conhece mais. A cidade cresce, gente, assustadoramente. E é real e é fato, você passa num local hoje, se passar daqui a 60 dias, vai ver que aquele local já se transformou numa residência, num estabelecimento comercial, porque isso marca a grande e estupenda possibilidade de atingirmos aí o mais rápido possível o número de 150 mil habitantes, já que estamos na casa dos 130. Tem um personagem muito importante que eu gosto muito. Tenho por ele uma amizade enorme, uma simpatia e sempre foi o meu amigo. Foi vereador da Câmara Municipal de Birigui, professor, secretário na Prefeitura Municipal de Birigui, dotado de uma inteligência muito grande. Criador do maior deputado que a cidade de Birigui teve, e que, acima de tudo, com seu conhecimento até hoje, relembra fatos históricos que aconteceram lá atrás. Ele que já dobrou o cabo da Boa Esperança, já passou dos 90, e que tem aí uma memória brilhante e vibrante. E tem muita história. E eu tenho o prazer de ser amigo dele. Eu vou antecipar de quem estou falando. Doutor Salvador Giampietro. Para mim, o Nenê. Para muitos, o Nenê. Para outros, Cabo Velho. Mas, enfim, um grande cidadão. Salvador Giampietro foi responsável pela primeira grande imobiliária da cidade. Antigamente, os proprietários de imóveis tinham dificuldades em locar os seus imóveis, os recebimentos todinho. Foi então que surgiu a iniciativa do Salvador Giampietro de criar a primeira imobiliária de Birigui, a Bilar, e viveu durante muito tempo na rua Barão do Rio Branco. A Bilar dava uma garantia, não só para o inquilino, como para o locador, porque seu slogan era Bilar, administradora de imóveis, aquela que resolve e que dá garantia no seu imóvel, que garante o seu aluguel. Salvador Giampietro foi vereador e dos mais atuantes. Tinha um discurso muito aperfeiçoado, tinha debates importantes, travava debates com outros tantos vereadores que também caminhavam juntamente com ele e que deles saíam grandes projetos, mas grandes discussões. Salvador tinha argumento, e muito argumento quando usava a tribuna da Câmara. Além disso, tinha a qualidade dos seus pronunciamentos. Era gostoso ouvi-lo. E era gostoso também, fora da Câmara, conversar, dialogar com Salvador Giampietro. E posso dizer também, com toda clareza, Salvador Giampietro, para mim, o Nenê,
foi o maior jogador de sinuca que Birigui já teve e que correu grande parte do estado de São Paulo jogando sinuca e ganhando muito dinheiro. Salvador, o rei da sinuca. Salvador Giampietro também, senhoras e senhores, quando a política fervia e a política em Birigui era comentada, dialogada no Bar Metrópole, no Petrilli, e era comentado nos quatro cantos da cidade através das possantes e duas emissoras, a Cinquentenário e a Rádio Clube. Ele teve a vontade dele e ele saiu candidato a prefeito municipal de Birigui. Na época que a política tinha liberdade para escolher, através dos diretórios, os seus representantes. E o Neném foi para a luta. Travou uma luta com adversários, grandes adversários da época. Odeir Ramos, Lorival Cervelati, Francisco Antônio de Lima e o próprio Dr. Salvador Giampietro. E eu me recordo de um debate que, então, a Rádio Clube realizou no recinto da Câmara Municipal, ali na Santos Dumont, e do qual nós convidamos os 4 candidatos a prefeito. E eu posso dizer com toda a liberdade que eu tenho e toda a sinceridade também, foi o maior debate político que a história de Birigui apresentou e mostrou. Porque os 4 participaram, os 4 debateram. E me recordo que no final do programa, no final do assunto, foi dado liberdade para cada um dos próprios candidatos à prefeitura de Birigui, 1982, apresentassem aí os seus planos de governo. O primeiro a falar foi o Dr. Francisco Antônio de Lima, o mestre. Falou tudo aquilo que podia ser feito. Depois chegou a vez de Lorival Cervelati, novato na política, estrela nova. Fez também a sua locução daquilo que poderia falar, daquilo que poderia fazer, daquilo que Birigui dizia, e ele dizia, Cervelati, que Birigui era um corcel, correndo e que precisava de um domador. E ele se dispunha a fazer isso. Aí chegou a vez do Odeir Ramos, grande orador. Tinha uma qualidade na improvisação enorme. O Odeir falava e como falava e falava bonito. E o Odeir falou e disse o que pretendia fazer em Birigui se eleito fosse prefeito municipal de Birigui. Então eu já tinha ouvido o Lima, ouvido o Cervelati, ouvido o Odeir e faltava o doutor Salvador Giampietro. Aí eu lhe disse, doutor Salvador Giampietro, se o senhor for prefeito de Birigui, o que o senhor pretende fazer? Ele levantou, deu uma consertada na gravata e disse, tudo isso que o Odeir disse e muito mais. Foi aplaudido. Foi a improvisação de um comentário porque o Odeir tinha prometido que ia fazer tudo em Birigui. E o Neném disse, tudo que o Odeir disse, eu vou fazer e muito mais. E participou dessa campanha política. E ajudou em outras campanhas aí, sempre presente e sempre atuante. Doutor Salvador Giampietro, o senhor tem muita história e muita história verdadeiras quando trabalhou na prefeitura, como secretário da prefeitura, como professor, grande mestre, doutor Salvador Giampietro, craque da sinuca, torcedor do Bandeirante Esporte Clube e pai do Saulo, falo Saulinho, pô. Doutor Saulo Giampietro, pai do Sandro, pai do Sérgio e da Silvana. Eita, doutor Salvador! E teve a oportunidade, senhoras e senhores, de fazer com que um funcionário do Banco Brasileiro de Desconto, Caixa, na época, dasse a esse Caixa a oportunidade de gerenciar uma empresa. Levou o Roque Barbieri para gerenciar a Bilar Administradora de Imóveis. Insistiu tanto que obrigou o Roquinho a fazer faculdade em Araçatuba, onde se diplomou e, acima de tudo,
instigou para que o Roquinho fosse candidato a vereador. E Roquinho foi eleito vereador. E insistiu muito mais, ainda mais para frente, para que ele viesse a disputar a prefeitura. E Roquinho disputou a prefeitura. E insistiu bastante mesmo, para que Roquinho fosse candidato a deputado estadual, juntamente com outros amigos. E eu faço parte dessa relação de insistência. Roque saiu deputado estadual e venceu. E ganhou em Birigui de Florival Cervelati. E o doutor Salvador esteve ao lado do Roque. Então, senhoras e senhores, só tem qualidade, só tem virtude, só tem trabalho, só tem dedicação, só tem carinho, só tem respeito um camarada desse que chama doutor Salvador Gianpietro. E eu me orgulho de ser amigo dele. E de ser ainda, além de ser amigo, de eu ter tido a colaboração dele na minha revista Realidade Regional, onde escrevia mensalmente vários e vários artigos. Que prazer quando as pessoas falavam, olha, gostei do artigo do Salvador. O Salvador está bem, o Salvador está escrevendo bonito. E era gostoso ouvir isso. E é mais gostoso hoje, neném, falar desse menino de ouro que é o Saulo, que já foi secretário da prefeitura, que é um camarada sensacional. Todos gostam do Saulo como gostam do Sandro, lá nos Estados Unidos, do Sérgio e da Silvana. E gostam de você. Desculpa, viu? Porque realmente a gente até tosse quando tem a alegria de falar desse grande amigo. E falando francamente, Salvador Gianpietro, um abraço. Aproveitar aqui